place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I don't have to plan it, I can go change my fate. You won't understand it, all alone, that's okay. People I can't stand them, they don't want me to change. Keep me where I'm standing, and I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Por uma lei estadual, e ele foi criado com a denominação de José de Melo. E em 16 de dezembro de 87, o município recebeu a sua nova denominação, que foi de Nova União. Antes de ser emancipado, o município era distrito de Caeté, este localizado na região da Serra da Piedade. A sua primeira denominação foi Viúva, depois chamado de União de Caeté, seguindo-se do nome de José de Melo. E por que Nova União um dia já foi chamada de Viúva? Conta a história que a primeira denominação ocorreu em virtude da estalagem administrada por uma viúva que recebia os tropeiros que passavam pela região. Essa senhora residia na margem esquerda do Ribeirão Santa Cruz. Ali se encontram, até os dias atuais, os restos de um forno velho, no qual eram queimadas as panelas de barro utilizadas naquele tempo. Além da estalagem, essa viúva possuía um pequeno comércio, rancho de tropas e pastagens para que os animais dos tropeiros e boiadeiros pudessem se alimentar ali. Ela oferecia o que era se chamado na época de uma infraestrutura completa para o viajante. Tropeiros já foram os caminhoneiros do Brasil, né? Então, quando não tinha caminhão, não tinha estrada, eram os tropeiros que faziam esse papel. E hoje o caminhão faz esse papel com um custo de combustível elevadíssimo, com um custo de pedágios elevado, e o produto, quando chega lá no final, na ponta final, o produto chega onerado de todos esses custos. Neste local foi erguido um cruzeiro e erigida uma pequena capela. No dia 24 de outubro de 1869, Frei Luís de Ravenna benzeu solenemente o cruzeiro. E no dia seguinte, o padre Antônio Simplício Ferreira dos Santos, vigário de Roças Novas, benzeu a capela dedicada a São Sebastião e cemitério adjacente, acolitando pelo também padre João Antônio e pelo vigário de Taquarussu. Padre Cândido Afonso dos Santos
e ao redor da capela formou-se o povoado, ganhando a designação de Viúva. Então o que hoje é Nova União já se chamou Viúva. E a gente vai falar agora de Caeté, porque a história de Caeté é muito mais abrangente. Deixa eu falar só um pouquinho aqui do que tem de atrativos turísticos em Nova União. É integrada pelo circuito da Serra do Cipó e do circuito da Cachaça de Minas, da Estrada Real. Então lá tem a Cachoeira Alta, que fica a 20 km do município. Tem a Cachoeira do Baú, que fica a 16 km do município, não, da sede do município, que é Nova União. Tem a Fazenda Vista Alegre, que é uma fazenda tradicional de cachaça. Tem a Igreja de São Sebastião, que é a igreja matriz da cidade. Tem a Igreja Nossa Senhora do Carmo, que fica localizada no distrito a 7 km de Nova União. Tem a Cachoeira dos Monjolos, que fica localizada no distrito do Carmo. E tem Arraial dos Lopes, que fica no distrito que liga Nova União a Taquarussu. E falando de Caeté, vamos contar um pouco da história de Caeté, que é um município da região metropolitana de Belo Horizonte, que de acordo com o IBGE de 2019, tinha uma população de 44.800 habitantes aproximadamente. É neste município que se encontra a Serra da Piedade. Serra da Piedade tem muitos vídeos no YouTube feito por muita gente, inclusive tem um vídeo do meu amigo Brother Silvio, um vídeo muito interessante de se ver. A serra é uma coisa muito espetacular. Tem o Santuário de Nossa Senhora da Piedade lá em cima. No alto há um santuário católico que recebe romeiros. No mesmo lugar funcionava o Observatório Astronômico Frei Rosário da Universidade Federal de Minas Gerais. Que interessante, lá em cima, só por ser um morro daquela altura já é um mirante. Nem precisava mais de equipamento para observatório, porque lá já é. Caeté, em língua tupi, significa mato verdadeiro, através da junção dos termos Ka, que é mato, e Eté, que é verdadeiro. Que interessante. Podíamos falar tupi-guarani, né? Tudo bem que não comunicaríamos com mais ninguém no resto do mundo. Sua denominação anterior era Vila Nova da Rainha. Que interessante. A história de Caeté teve início no ciclo do ouro, guardando importantes episódios como a Guerra dos Emboabas. Quem na escola não estudou sobre a Guerra dos Emboabas? Eu estudei, é claro que não vou lembrar mais detalhes da Guerra dos Emboabas, mas eu estudei. Os meados e fins do século XVII caracterizaram-se em Minas Gerais pela penetração de grupos formados por intérpidos aventureiros vindo do litoral em procura de fortuna, na exploração do ouro, prata e pedras preciosas. Em Caeté, a primeira das entradas pode ser atribuída ao sertanista Lourenço Castanho Tanques, capitão-mor da expedição, visto datar de 23 de 3 de 1964, caramba, 100 e poucos anos depois do descobrimento do Brasil, com uma carta régia que o louva pelos serviços prestados como um dos descobridores de Minas, dos Cataguases e dos sertões de Caeté. Fato que ocorreu, portanto,
pelo menos no começo do ano anterior, ou mais provavelmente em 1662. Atenta à amorosidade das comunicações naquele e o acurado exame das coisas que procediam de ordinário às deliberações régias, quando estas importavam em honra ou mercê para os vassalos. Depois, a exploração de Antônio Rodrigues Arzão, que conseguiu extrair apreciável quantidade de ouro em nossas terras, sendo seu cunhado Bartolomeu Bueno de Siqueira o continuador de suas pesquisas. Bartolomeu Bueno também é um nome conhecido na história. Mais tarde, a expedição do ousado paulista Leonardo Nardez, citado pelo ilustre cientista Guilherme von, e esse nome aqui eu não vou falar o terceiro nome não, Eschwege, em sua notável obra Pluto Brasiliensis, como descobridor de Caeté, que trata do local onde mais tarde haveria de aparecer a tumultuosa e opulenta vila da Rainha de Caeté. Por que o nome de rainha nessa vila? Ainda não entendi. Esse fato é também registrado pelo historiador Rodolfo Jacó em artigo publicado no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, em edição de janeiro de 1914, por ocasião bastante povoado, contando entre seus principais fundadores os seguintes: Sebastião Pereira de Aguilar e Sargento Mor Amaral, baianos famosos e riquíssimos, Dona Maria Borba, irmã do Tenente-General Manuel de Borba Gato,
casada com Manuel Rodrigues Góes, Frei Simão de Santa Teresa, que aqui iniciou em 1704 a construção da Igreja do Rosário, e ainda o famoso Manuel Nunes Viana, olha aí o Viana, tá aí a origem dos Viana, que se estabeleceu no sopé da Serra da Piedade, onde apurou, segundo Antonil, outro tanto talvez da riqueza de Borba Gato, que acumulou em Sabarabuçu, que nome estranho, que hoje é Sabará, que foi de 50 arrobas de ouro. Caramba, era ouro demais. Citado o nome desse último povoador, ocorre mencionar a fratricida luta que se desenrolou em 1707 nessas paragens e que é fato marcante na história do Brasil, que é a Guerra dos Emboabas. Vitorioso, Nunes Viana, que chefiava a rebelião, é sagrado pelo frade Francisco Menezes e seus companheiros como ditador de Minas. Fazia parte do governo Frei Simão de Santa Teresa, que era o secretário-geral, Antônio Francisco da Silva, ajudante militar, Sebastião Pereira de Aguiar, superintendente do distrito, e Coronel Luiz Couto, comandante militar da praça. Tal estado de coisas só teve solução com o trabalho arguto e hábil do recém-nomeado governador das províncias reunidas do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, Antônio Albuquerque Coelho de Carvalho, que sucedera a Dom Fernando Martins Mascarenhas de Alencastro. Eu tô tropeçando nesses sobrenomes aqui meio esquisitos. Combinado por intermédio do frade Miguel Ribeiro, um encontro entre Nunes Viana e o novo governador, este o recebeu com benevolência e simpatia e, para dar ao acontecimento um caráter solene, convocou sob a regência de El-Rei o governo supremo de Minas. Justo é lembrar... caramba, será que é justo mesmo? Não sei não, viu? O que é justo nesse mundo, viu? Tá bom, mas vamos dizer, já que é justo. Então, justo é lembrar o unânime registro dos historiadores sobre a personalidade de Manuel Nunes Viana, um homem valente, bondoso e justo, conseguindo a habilidade do governador Antônio de Albuquerque e a boa vontade de Nunes Viana dar fim às desordens e tumultos que reinavam em Minas. Caeté evoluiu rapidamente, sendo elevado à vila de 29 de janeiro de 1714 por Dom Brás Baltazar da Silveira. A fonte de tudo isso é a Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, que é uma edição de 1958. Parte do patrimônio artístico e arquitetônico que remonta a esse passado encontra-se ainda bem conservado. Como exemplo disso, pode citar a Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, a primeira de Minas Gerais construída em alvenaria de pedra, uma das mais belas obras do Barroco e do Rococó. Outras boas opções são os museus regional e a Casa João Pinheiro, Solar do Tinoco, que são do século XVIII. Super interessante. Vamos falar um pouquinho do turismo de Caeté? Então vamos lá. A cidade apresenta grande potencial para a prática de turismo de aventura, tendo grande tradição no arborismo. Foi citada pela revista Veja como um dos 9 principais destinos do Brasil para a prática de esportes radicais. Caeté se situa no trajeto da chamada Rota do Ferro, uma trilha ecológica voltada para o ciclismo sob o antigo leito de um extinto ramal da Estrada de Ferro Central do Brasil. Hoje só se fala em Central do Brasil lá no Rio de Janeiro. Por outros lugares eu nem tinha ouvido falar que havia Central do Brasil. O trajeto liga a cidade aos municípios vizinhos de Sabará, Barão de Cocais e Santa Bárbara.
passando por belos riachos e cascatas, pontilhões de ferro, antigas estações ferroviárias como a de Caeté e antigos túneis, onde a trilha cruza em seu final com a estrada de ferro Vitória-Minas. Essa é a atual e essa eu ainda quero percorrer. Há também vários distritos na cidade que oferecem boas opções de turismo. No distrito de Morro Velho existe a Cachoeira de Santo Antônio, com uma queda de aproximadamente 10 metros. E os principais pontos turísticos de Caeté é a Serra da Piedade, essa todo mundo conhece. Quem não viu ainda, tem um vídeo do Brother Silvio filmado com drone lá em cima. Tem um outro vídeo do meu amigo J. Viana, que fez a descida lá da serra de carro. Tá filmado, tá no canal do J. Viana. De drone tá no canal do Brother Silvio. Então, se vocês têm mais curiosidade de conhecer, procure lá Brother Silvio e procure J. Viana Drones. E seguindo os pontos turísticos, tem a Cachoeira de Santo Antônio, tem as ruínas da Igreja de São Gonçalo, tem o Morro do Serrote, tem a Ponte do Funil, tem a Serra do Gandarela, tem o Solar do Tinoco, que é a casa do João Pinheiro, tem a Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso, tem a Igreja do Rosário, tem o Pelourinho do Poder, tem a Pedra Branca, muito usada para a prática de alpinismo, e tem a Rota do Ferro, que é o antigo ramal da nova era da Estrada de Ferro Central do Brasil. Que interessante, muito interessante. A gente passa nos lugares e muitas vezes não conhece a história dos lugares e a gente simplesmente passa sem valorizar a história dos lugares, né? Sem conhecer a história dos lugares. É muito bom conhecer a história dos lugares. E nós continuamos aqui nesse imenso canteiro de obras que é a BR-381. Aqui nós estamos a aproximadamente 60 quilômetros de Belo Horizonte. E pelo trânsito já se observa, né, que já estamos sim numa região metropolitana. Engraçado, né? Uma região metropolitana de 60 quilômetros. Bom, eu acho que não é muito estranho falar que 60 quilômetros é uma região metropolitana, mas essa região aqui, Caeté, é considerada região metropolitana de Belo Horizonte. E aí, por ser considerada uma região metropolitana, o trânsito já denuncia isso. Valeu, gente. Agradeço a todos que viajaram conosco até aqui. E te deixo aí um convite para a próxima viagem. Não sei se na próxima viagem a gente já vai estar entrando em Belo Horizonte. Mas te deixo aí um convite. A gente vai entrar em Belo Horizonte, vai atravessar Belo Horizonte e vamos contando histórias para vocês e fazendo viagens. Pedindo que vocês deixem aqui a sua contribuição, que é o quê? Um like. Deixe um like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, prestigie o nosso trabalho. Principalmente você que se identifica com esse tipo de conteúdo, com essas paisagens bonitas de Minas Gerais. É a sua contribuição para conosco. Apenas se inscrevendo, dando like e, se possível, compartilhando. Joga esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, de família, de gente que conhece a região, de gente que gosta da região. Valeu, gente. Fiquem todos com Deus e até uma próxima viagem. Quem sabe na próxima viagem a gente esteja já ultrapassando aquele morro lá na frente. Morro, montanha e esse céu bonito de Minas. Valeu, gente. Até a próxima viagem.
whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.